Clara chegava cedo, saía na hora exata, jamais se queixava, nunca faltava, era a cuidadora ideal, ou assim parecia. Mas havia algo peculiar. Todas as noites, ela partia apressadamente, recusava caronas, sumia sem revelar seu destino. A empregadora desconfiou, imaginando-se ludibriada, e decidiu segui-la. Contudo, o que ela descobriu transformou tudo, pois por trás daquele semblante tranquilo, residia uma dor profunda e uma força que ninguém poderia imaginar. Fique conosco até o fim, porque o que essa cuidadora ocultava fará você reconsiderar tudo sobre afeto e sacrifício. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. A rotina naquela residência era impecável. O relógio marcava 7h30 da manhã e lá estava ela, sempre pontual, sempre com o mesmo sorriso amável e a mesma expressão serena. Clara parecia viver para aquilo, cuidar de Lucas, o filho da abastada Sofia. Ela entrava em silêncio, pegava o menino ainda sonolento nos braços e o conduzia para o banho. Cantava canções suavemente, penteava os cabelos dele com delicadeza e preparava-o de jejum com a mesma atenção de quem executa um rito sagrado. Sofia observava aquilo com uma mistura de alívio e desconforto. Por um lado, era reconfortante saber que o filho estava em boas mãos. Por outro, havia algo estranho, uma espécie de distanciamento entre ela e o próprio filho que parecia apenas aumentar com o tempo. Lucas não fazia birra com Clara, obedecia, abraçava, chamava pelo nome quando sentia medo, quando queria colo, quando desejava dormir. Era como se, gradualmente, a cuidadora estivesse preenchendo um espaço que deveria ser dela. Mas Sofia nada dizia. Estava sempre excessivamente ocupada. Reuniões, clientes, eventos. A maternidade, para ela, era como um projeto secundário. E Clara fazia parte da solução. A cuidadora trabalhava sem nunca reclamar, fazia tudo com precisão, levava o menino ao parque, lia histórias, preparava lancheiras com desenhos coloridos nas frutas. Mas havia um detalhe que chamava a atenção de Sofia. Clara nunca aceitava fazer hora extra. Nunca. Sempre às 17h em ponto, ela dizia com suavidade: "Vou indo. Senhora Sofia, obrigada por hoje. Quero uma carona." Sofia oferecia, mesmo sem real intenção. "Não, muito obrigada. Prefiro ir sozinha." E ia de bicicleta, sempre a mesma velha e enferrujada, com uma cestinha na frente onde carregava uma mochila pequena e uma garrafinha d'água. Desaparecia na rua com pressa, sempre com pressa. Sofia começou a estranhar. O que justificaria tanta pressa? Um segundo emprego? Um segredo? A mulher se perguntava aquilo no silêncio do quarto, enquanto observava o filho dormir com o urso de pelúcia que Clara tinha costurado à mão. Certo dia, ao chegar mais cedo do trabalho, Sofia viu Clara sentada com Lucas no tapete da sala. Os dois estavam rindo. O menino desenhava enquanto a cuidadora o incentivava. "Esse aqui é você, tia Clara", disse Lucas, apontando para um rabisco colorido com uma coroa. "E por que eu estou de coroa?" ela perguntou sorrindo. "Porque você é uma rainha." Sofia não entrou. Ficou ouvindo da porta entreaberta. Um incômodo gélido percorreu seu corpo. Era carinho demais, proximidade demais, como se ela fosse apenas uma visita na vida do próprio filho. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, Sofia não tirava os olhos do relógio. 17h10, Clara já havia partido novamente, com pressa, recusando carona. Aquilo passou a incomodar mais do que deveria. Ela tentou esquecer, se distrair, se convencer de que era exagero, mas uma ideia incômoda já havia sido plantada, e quanto mais pensava, mais crescia. Será que ela está me escondendo algo? No dia seguinte, Sofia olhou para Clara com outros olhos. Procurou sinais, invenções, mentiras, mas não havia nada. Apenas o mesmo sorriso calmo, o mesmo cabelo preso em um coque simples e os olhos que pareciam sempre cansados, mas nunca vazios. O que será que ela fazia depois do expediente? Por que nunca falava da vida pessoal? Por que evitava intimidade? Sofia não sabia, mas algo estava prestes a mudar, porque em breve aquela dúvida se transformaria em ação, e a verdade seria muito mais dolorosa do que ela imaginava. Ela sempre se considerou uma mulher racional. Não gostava de suposições, muito menos de desconfiança sem provas. Mas havia algo em Clara que a fazia perder o controle, um incômodo silencioso, difícil de explicar, como uma intuição que se recusava a ser ignorada.
Ela começou a observar mais. O jeito como Clara desviava os olhos quando recebia uma ligação no final do dia, o modo como evitava falar sobre seus planos, sua vida, sua história. Você nunca fala da sua família, comentou Sofia certa manhã, tentando soar casual. Clara sorriu, mas sua expressão endureceu levemente. Não tenho muita coisa para contar, senhora Sofia. Somos só eu e minha mãe. Foi tudo, nenhum detalhe a mais. Aquela resposta seca acendeu ainda mais a curiosidade. Sofia decidiu ir além. Começou a olhar discretamente os pertences de Clara quando ela estava com Lucas no quintal. Não por maldade, era o que dizia a si mesma. É pela segurança do meu filho, eu preciso saber com quem ele está. Mas não encontrou nada, nenhuma foto, nenhum nome, nenhuma pista. Na semana seguinte, contratou uma cuidadora reserva por um dia e pediu que Clara saísse mais cedo. Queria ver onde ela iria, queria respostas. Pode sair às 15 horas hoje, Clara. Vamos fazer algumas mudanças na rotina do Lucas, disse Sofia, sorrindo forçadamente. Clara hesitou, olhou o relógio, depois assentiu. Como quiser, senhora Sofia. Obrigada. 2 horas depois, Sofia saiu dirigindo devagar, mantendo uma distância segura. Clara pedalava sua bicicleta, como sempre, pelas ruas da cidade, sem olhar para trás. O trajeto parecia comum, até que ela virou em uma rua estreita, fora do caminho habitual. Sofia parou o carro a uma distância segura e observou. Clara encostou a bicicleta em frente a um hospital público, entrou sem olhar para os lados e desapareceu pela porta principal. Sofia não entendeu. Hospital? Teria a mãe doente, ou seria ela mesma quem precisava de atendimento? A curiosidade se transformou em inquietação. Ela decidiu voltar ali no dia seguinte, sozinha, sem ser vista. Na tarde seguinte, esperou que Clara saísse da casa como de costume e a seguiu novamente. A cena se repetiu. Bicicleta, hospital, entrada rápida, nenhum olhar para trás. Mas dessa vez, Sofia esperou 20 minutos e entrou também. Passou discretamente pelos corredores, perguntou na recepção por Clara, dizendo que era amiga. A atendente franziu a testa. A senhora deve estar se referindo à filha da dona Elisa. Ela sobe todo dia à ala 3. Mas ela não gosta de visitas. Sofia agradeceu e seguiu em silêncio, o coração acelerado. O corredor da ala 3 parecia mais silencioso, mais triste. O ar tinha cheiro de desinfetante e cansaço. Ao se aproximar do quarto 218, Sofia parou. A porta estava entreaberta e o que viu ali a fez perder o chão. Clara estava sentada ao lado de uma mulher idosa, magra, com aparência frágil. Comia devagar enquanto Clara soprava comida com cuidado, como quem cuida de uma criança. Come mais um pouquinho, mãe. Só mais esse, dizia com a voz doce e firme. A mulher tossiu. Clara limpou seu rosto com um lenço, depois pegou um pequeno rádio portátil, colocou música clássica e começou a massagear os pés da mãe com creme. Sofia mal conseguia se mover. Nunca imaginou que por trás da cuidadora sorridente havia uma filha que lutava em silêncio. Ali não havia empregada, ali havia amor. Um amor silencioso, sem alarde, desses que não precisam ser ditos para serem sentidos. Sofia deu 2 passos para trás. Saiu do hospital sem ser vista, dirigiu em silêncio até sua casa, com o rosto quente e a garganta apertada. Naquela noite, Lucas chamou por Clara, mas pela primeira vez, Sofia não passou o pedido adiante. Entrou no quarto do filho, contou uma história e segurou sua mão até ele dormir. Do lado de fora da casa, a bicicleta de Clara continuava a mesma, mas os olhos de Sofia jamais seriam os mesmos. No dia seguinte, Sofia acordou mais cedo que o habitual. Fez café para si mesma, preparou uma bandeja para Lucas e sentou-se à mesa, olhando fixamente para o relógio da cozinha. 7h30, pontual como sempre, Clara apareceu no portão. O mesmo coque preso com simplicidade, a mesma mochila no ombro, o mesmo sorriso calmo. Mas Sofia não a via mais da mesma forma. Ela abriu a porta, tentando conter a enxurrada de emoções que carregava desde o dia anterior. Bom dia, senhora Sofia. Clara sorriu. Bom dia, Clara. Pela primeira vez, Sofia reparou nos olhos dela de verdade. Não eram apenas cansados, eram profundos.
Carregava uma dor silenciosa, uma responsabilidade maior do que qualquer pessoa naquela casa poderia imaginar. Lucas correu para os braços da cuidadora, como sempre fazia. Clara o acolheu com doçura, brincou com ele no caminho até o quarto e logo estavam imersos na rotina que se repetia todos os dias. Mas naquele dia havia algo diferente. Sofia não saiu para o trabalho, disse que faria reuniões online. Queria observar, queria sentir, queria entender como uma mulher que passava os dias sorrindo conseguia carregar tanto peso sem desmoronar. Do escritório, ela escutava a risada do filho. Clara fazia vozes engraçadas, contava histórias inventadas, ensinava a desenhar, ouvia música clássica com ele do mesmo radinho antigo que usava no hospital com a mãe. Tudo com uma leveza que beirava o sagrado. Ao meio-dia, Sofia preparou o almoço, coisa rara. Colocou 2 pratos na mesa e chamou. Clara, pode almoçar aqui hoje, por favor. A cuidadora apareceu na porta da cozinha, surpresa. Tem certeza, senhora Sofia? Eu já estou acostumada a comer depois. Quero que coma com a gente, só hoje. Clara hesitou, mas concordou. Sentou-se com discrição, comeu devagar e agradeceu no final com um olhar tímido, quase desconfiado. À tarde, enquanto Lucas dormia, Sofia apareceu na varanda onde Clara costurava uma barra da camiseta do menino. Você que costura as roupinhas dele? Sim, senhora. Só ajeito os detalhes. Gosto de fazer isso com carinho. Sofia assentiu em silêncio. Sentou-se ao lado e ali ficaram durante longos minutos sem falar nada, apenas sentindo a presença uma da outra. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu vontade de ouvir, de escutar a história por trás daquela mulher que entrava e saía todos os dias pela mesma porta, sem que ninguém jamais perguntasse como ela estava. Mas não teve coragem de contar que a havia seguido, que sabia da mãe, que viu tudo. Preferiu respeitar e guardar para si aquela descoberta que, ironicamente, a ensinava mais sobre a vida do que qualquer palestra de liderança ou curso de gestão emocional. Nos dias que se seguiram, Sofia mudou pequenos gestos. Passou a oferecer comida para Clara levar. Comprou um novo travesseiro para Lucas, mas disse que foi sugestão da cuidadora. Reparou na bicicleta enferrujada e mandou consertar, dizendo que tinha sido iniciativa do porteiro. Clara sorria, agradecia, mas nunca perguntava por quê. Até que numa tarde, ao notar o banco acolchoado da bicicleta trocado, ela não resistiu. A senhora mandou arrumar. Foi o porteiro. Eu só deixei ele usar a oficina. Sofia respondeu com um sorriso discreto. Clara pareceu perceber algo, mas não disse nada. Voltou a pedalar como fazia todos os dias. Certa noite, ao deitar, Sofia olhou para o teto e lembrou-se da cena no hospital. Aquela imagem não saía da mente. Clara ajoelhada, limpando o rosto da mãe doente com ternura, como quem acaricia uma memória viva. Pensou em sua própria mãe, já falecida. Pensou em quantas vezes deixou de visitá-la por causa de reuniões. Pensou em quantos jantares perdeu com Lucas por causa de contratos e metas. Ela sentia vergonha, mas também sentia gratidão. Gratidão por ter cruzado com uma mulher como Clara que, sem saber, a estava transformando por dentro. No final de semana, Sofia levou Lucas ao parque sem Clara. Sozinhos, brincaram na grama, correram, tomaram sorvete. O menino sorriu como há muito não sorria com ela. Ao chegar em casa, ele disse: "Mamãe, hoje foi muito legal." Sofia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. "Foi mesmo, filho. Vamos fazer isso mais vezes." Na segunda-feira seguinte, ela deixou um bilhete dobrado dentro da mochila de Clara. "Obrigada por tudo que você faz, pelo cuidado, pela paciência, pela dignidade com que vive sua vida. Mesmo sem saber, você mudou a minha. Sofia." Clara encontrou o bilhete quando chegou ao hospital. Leu devagar e chorou pela primeira vez em muitos dias. Ela não sabia que havia sido seguida, mas agora sabia que havia sido vista de verdade. Naquela manhã, Sofia acordou com o som da chuva fina batendo na janela do quarto. Lucas ainda dormia, com os braços abertos, espalhados sobre os lençóis. Ela se aproximou devagar, ajeitou o cobertor e ficou ali por longos minutos, observando o próprio filho respirar em paz. Eram daqueles momentos simples, mas que por algum motivo pareciam maiores do que tudo. A lembrança do bilhete que havia deixado para Clara ainda ecoava na sua mente.
A resposta nunca veio em palavras, mas desde aquele dia, os olhares entre as duas carregavam algo diferente. Um respeito silencioso, uma confiança nova, uma ponte construída sem alarde. Mas Sofia queria mais do que isso. Ela sabia que Clara jamais pediria ajuda, que continuaria pedalando até o hospital todos os dias, dividindo a jornada entre o trabalho e o amor pela mãe doente, sem jamais levantar a mão. Só que agora, Sofia não conseguia mais assistir de longe. Naquela segunda-feira, cancelou todos os compromissos da tarde, pegou um guarda-chuva, entrou no carro e dirigiu até o hospital público. Queria fazer algo, não sabia exatamente o que, mas sentia que precisava estar lá. Ao chegar, pediu para falar com o assistente social da unidade. A senhora está ligada à paciente Elisa Nascimento, perguntou a mulher com voz cansada, mas gentil. De certa forma, conheço a filha dela. Queria saber se há algo que eu possa fazer. A assistente olhou Sofia de cima a baixo, mediu suas palavras com cuidado. Dona Elisa está em cuidados paliativos. O sistema cobre o básico, mas nem sempre o básico é digno. A filha faz tudo por ela, com amor, com esforço, mas sozinha é muito. Sofia assentiu, sentia o nó apertar na garganta. Eu quero ajudar, mas sem que ela saiba que fui eu, pelo menos por enquanto. A assistente sorriu, um daqueles sorrisos que reconhecem grandeza disfarçada. Vamos dar um jeito. No dia seguinte, as mudanças foram discretas. Uma cadeira confortável foi instalada ao lado da cama de Elisa. Uma nova roupa de cama, limpa e macia, apareceu misteriosamente. A comida, antes insossa, passou a vir mais saborosa. E, mais importante, uma cuidadora começou a revezar com Clara à noite, garantindo que ela pudesse descansar. Clara não entendeu, mas agradeceu. A vida parecia, pela primeira vez em muito tempo, menos pesada. E Sofia, observando de longe, voltou a trabalhar, a sair, a se vestir com elegância de sempre. Mas algo dentro dela estava diferente. O olhar, antes ocupado, agora era atento. O toque com o filho, mais presente. As palavras com os funcionários, mais humanas. Era como se, ao conhecer Clara de verdade, tivesse reencontrado a si mesma. Certa tarde, Lucas desenhava na sala com suas canetinhas. Sofia sentou ao lado dele, curiosa. O que você está fazendo, filho? Um desenho da Clara e da mãe dela. Elas são melhores amigas. Sofia sorriu. A simplicidade das palavras das crianças sempre dizia tudo. Na semana seguinte, ao saber que o aluguel do pequeno quarto onde Clara morava seria reajustado, Sofia tomou uma decisão maior. Chamou seu advogado de confiança e fez um pedido inusitado. Quero comprar uma casinha simples em um bairro tranquilo. Pode ser antiga, mas segura. Precisa ter 2 quartos, um quintal pequeno e ficar perto do hospital público da cidade. O homem a olhou com estranheza. Para investimento? Não, para gratidão. 2 semanas depois, a casa estava pronta, pintada, mobiliada com o básico e com o nome de Elisa Nascimento no contrato. Tudo feito legalmente, com cuidado. Na manhã em que Clara recebeu a chave, foi chamada à varanda com uma desculpa qualquer. Sofia estendeu um envelope. Clara franziu o senho. O que é isso? Um presente. Não é caridade nem favor. É só o reconhecimento por tudo que você é. Clara demorou a abrir. Quando viu o que havia dentro, ficou pálida. Senhora Sofia, eu não posso aceitar isso. Pode e deve. A casa é da sua mãe. Foi feita para que ela tenha um lugar digno e para que você não precise mais se dividir entre o hospital e a bicicleta velha todos os dias. As mãos de Clara tremiam. Eu não sei nem o que dizer. Sofia respirou fundo, o olhar firme e sereno. Não diga nada, apenas aceite. Pela primeira vez, Clara chorou na frente da empregadora. Chorou sem vergonha, chorou de alívio, de cansaço, de gratidão. E naquele momento, Sofia entendeu. Não era sobre dinheiro, era sobre enxergar, sobre reconhecer a dignidade de quem ama em silêncio. Do lado de fora da casa nova, uma bicicleta velha foi encostada no muro, como símbolo de tudo que aquela mulher havia enfrentado. Agora havia flores no jardim e um nome na caixa de correio, Elisa Nascimento. Um nome que, para o mundo, talvez não dissesse nada,
Mas para Sofia, agora dizia tudo. O tempo passou. Elisa, agora em casa, recebia cuidados dignos. O quarto dela era simples, mas limpo, claro, com uma janela que deixava o sol entrar toda manhã. No quintal, havia um banco de madeira onde Clara costumava sentar à noite, olhando para o céu com um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Lucas continuava crescendo, e com ele crescia também o vínculo com a cuidadora. Mas algo havia mudado. Sofia. Ela já não era mais a mesma mulher apressada, fechada em seus compromissos. Sua rotina ainda era cheia. É verdade, mas agora havia pausas, havia presença, havia escuta. Toda semana, ela e Lucas iam visitar Clara e Dona Elisa. Levavam flores, brinquedos, às vezes até comida feita em casa. Um gesto novo para quem antes mal sabia onde ficavam as panelas da própria cozinha. Numa dessas visitas, Sofia ficou observando Clara alimentar a mãe com uma delicadeza impressionante. A senhora precisa comer direitinho hoje, tá? Fiz o mingau como gosta, com canela. Elisa sorriu com os olhos. Não conseguia mais falar como antes, mas apertava levemente a mão da filha em sinal de agradecimento. Sofia se emocionou mais uma vez. Do lado de fora, Lucas corria entre as plantas do pequeno jardim, ria alto, inventava histórias com pedras e gravetos. Era feliz ali, como se aquele lugar tivesse um encanto próprio, como se aquele quintal tivesse mais afeto do que qualquer mansão com piscina. Sofia olhou para Clara e disse baixinho: "Você deu a ela o que o mundo não deu, tempo, cuidado e amor." Clara desviou o olhar, humilde. "Só retribuo o que recebi." Sofia entendeu o que ela queria dizer, e pela primeira vez na vida, sentiu que a fortuna que tinha não estava no banco, estava nas relações que construiu depois de abrir os olhos. Certa tarde, Lucas apareceu no escritório da mãe com um papel dobrado. "Mamãe, pode ver meu desenho." Ela abriu com cuidado. Era uma casa com jardim. Ao lado, um sol sorridente, uma bicicleta encostada e 2 figuras, uma mulher de coque e uma senhora sentada numa cadeira. No topo, escrito com letras tortas e inocentes: "Casa da Clara e da mãe dela. Aqui tem amor." Sofia chorou em silêncio. Guardou o papel na gaveta. Sabia que ali havia mais do que uma lembrança. Havia um lembrete do que realmente importa. No fim daquele mês, Sofia decidiu algo importante. Em uma reunião com os sócios, propôs a criação de um programa social ligado à empresa, voltado para funcionárias domésticas, cuidadoras e mulheres de baixa renda que cuidam de outras pessoas, mas que quase nunca são cuidadas. Não é caridade, ela explicou. É justiça. É olhar para quem sustenta tantas famílias com afeto, mas continua invisível. O projeto foi aprovado e ganhou o nome de Projeto Clara. Quando a cuidadora soube, ficou em choque. "Por que meu nome?" Sofia respondeu com a serenidade de quem finalmente havia entendido seu papel no mundo. "Porque foi você que me ensinou o que é cuidar de verdade." Clara chorou de novo, mas dessa vez com um sorriso. Algumas semanas depois, Elisa faleceu em casa. Partiu com dignidade, com a filha ao lado, segurando sua mão até o último suspiro. O velório foi simples, mas cheio de gente. Ex-colegas do hospital, vizinhos, pessoas que Clara ajudou ao longo da vida, e também Sofia e Lucas. Não foram por obrigação, foram por amor. Na volta, dentro do carro, Lucas perguntou: "Mamãe, a mãe da Clara virou estrelinha." "Virou, meu amor, e das mais brilhantes. Ela vai brilhar só à noite." "Não, algumas pessoas brilham o tempo todo, só que a gente só aprende a enxergar depois." Naquela noite, Sofia voltou para casa, acendeu uma vela e sentou-se na varanda. Fechou os olhos e sorriu. A vida não havia mudado da noite para o dia, mas ela sim. Graças a uma mulher simples que nunca pediu nada, mas que deu tudo o que podia todos os dias. E é a lição que fica para todos nós: nem sempre o maior amor está no que se diz, mas naquilo que se faz quando ninguém está olhando. Algumas histórias não precisam de heróis com capa, nem de gestos grandiosos. Basta alguém que enxergue que ninguém mais quis ver. Clara nunca teve muito, mas ofereceu tudo o que podia: seu tempo, sua força, seu amor. E foi justamente isso que tocou o coração de uma mulher acostumada a viver cercada de luxo, mas longe da verdadeira riqueza. Sofia descobriu que há coisas que o dinheiro não compra,
e que o maior presente da vida é reconhecer a grandeza de quem serviu em silêncio. Porque, no fim, não são os títulos, os imóveis ou os negócios que ficam, mas sim os gestos, as escolhas e o amor que a gente entrega, mesmo sem receber nada em troca. Se essa história te emocionou, mostre que você também acredita no poder dos gestos simples. Curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e escreva aqui nos comentários. Você conhece alguém como a Clara ou já viveu algo que te transformou assim? E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história é um lembrete de que o mundo ainda pode ser mais humano e que ainda vale a pena acreditar no bem. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima!